Olá pessoal, alô galera! Hoje resolvi falar sobre chefias, a importância que os chefes têm na nossa vida, no nosso caminho, no nosso percurso empresarial, trabalho. Eh, eu pessoalmente comecei a ter chefias, tirando a altura dos professores, quando tinha 18 anos, porque eu fui trabalhar para a Dinamarca para uma espécie de uma multinacional americana e as FIAs foram muito importantes para mim, porque foi numa altura em que eu estive numa grande organização. A minha vida pessoal, eu raramente estive numa grande organização. Eu estive sempre como trabalhador de conta própria, embora um trabalhador de conta própria tenha os clientes, que no fundo são as nossas chefias, em muito tipo de trabalhos. Mas, quando eu tinha 18 anos, eu desempenhei várias funções e tive todo o tipo de chefias de uma multinacional que é americana. Não trabalhava como uma empresa normal dinamarquesa, não era o estilo dinamarquês, mas era o estilo americano. O, o fundador dessa organização americano já tinha falecido. Portanto, o chairman, o diretor-geral da organização toda, por acaso tinha estado na Dinamarca e era muito falado por lá, por ter sido um dos nossos, entre aspas, porque começou por baixo lá na Dinamarca e ele, passado uns anos, transformou-se o diretor de todos, de todo o mundo. E eu lá comecei como fazia assim, eu trabalhava no chamado Mass to Work, que era no fundo trabalhar nas obras, para fazer renovações lá num piso. Havia lá um piso que estava em obras, eu trabalhava de manhã nas obras, de manhã, e depois à tarde. Eu tinha 18 anos, agora tenho quase 50, porque 49, não me lembro tudo ao pormenor, mas depois à tarde eu estudava, portanto havia uns cursozinhos que era para começar a ser um membro, para fazer o trabalho normal, para ser membro da organização. Eu depois, quando acabei os estudos lá e de fazer esse trabalho Mass to Work, que ainda durou uns bons tempos, eu fui trabalhar para a recepção, fui recepcionista, porque falava inglês e quando eu estava lá no Mass to Work, eu tinha um líder desse trabalho que era italiano e ele era um bocadinho chato. Eu acho que ele até... Eu era o único português que estava lá, éramos dois portugueses, mas um dos portugueses era transmontano, que vivia em Madrid há dezenas, pronto, há 10 anos, por exemplo, e então já tinha assim um sotaque espanholado, e portanto ele não era propriamente considerado português, mas eu sabia que ele era português, porque ele contou-me, se não passava por espanhol. Então, eu trabalhei lá, tinha esse chefe italiano e ele estava sempre a falar mal dos portugueses e tal, mas pronto, era um líder normal. Cometeu assim uns erros e tal, que eu não gostava muito dele mais por causa disso, mas a nível de trabalho era normal e então até me estava a esquecer dele. Depois fui para recepcionista e na recepção estava éramos dois, era eu e o húngaro. Nós revisávamos
então éramos só dois. Nós fomos lá principalmente porque falávamos inglês. Naquela organização, embora fosse na Dinamarca, a maior parte das pessoas que iam lá não eram dinamarqueses. E se existisse algum dinamarquês a ir lá, todos falavam inglês e não havia problema. Eu pessoalmente, a nível de dinamarqueses, eu só me lembro de um que não falava inglês. Todos falavam inglês, embora alguns falassem pior que eu, mas mesmo na rua não era comum haver alguém que não falasse nada de inglês. Só vi um. E esse desconfiei que ele só não falou em inglês porque não quis, porque se calhar até falava. Também acontece. Portanto, como viu que era estrangeiro, se calhar não quis facilitar a vida. E então, olha, perdeu um cliente. A nível de recepcionista, não havia assim propriamente lideranças, embora houvesse um líder, mas ele era muito distante. Era um líder de uma espécie de recursos humanos, que eles tinham lá outro nome. Mas era o dos recursos humanos, que de vez em quando, seja, se nós fizéssemos alguma coisa de errado, talvez ele, mas raramente. Mas nós sentimos que pertencíamos à organização como membros porque tinha lá uma espécie, acho que se chamava o call-in, que era todos os dias de manhã, toda a gente punha-se lá por secções, a divisão. Eu não me lembro o nome das divisões, mas faz conta que era a divisão 1, divisão 2, divisão 3, eram umas 7 ou 8 divisões, que, pronto, eram os recursos humanos e o marketing e não sei o quê, e eu estava nos recursos humanos, é isso, o número 1, eu era a divisão 1, e ficava sempre lá atrás, porque era como é que se diz, um maçarico. Estava lá eu, estava lá esse húngaro e outros. Os colegas que andaram comigo do Mass to Work, quando estávamos a estudar para ser membros, pronto, aquelas regras da empresa e coisas básicas. Então estávamos lá todos na parte de trás, a cada um na sua divisão. Era eu e pronto, havia sempre uns dois ou três em cada divisão. Cada um foi para o seu local. Por acaso nos estudos havia dois, pronto, eu posso chamar assim chefes. Então havia, só que aquela empresa, aquilo não era só uma empresa, aquilo era uma multinacional, mas depois também tinha várias empresas. E eu ia estudar, eu ia estudar para uma empresa que ficava fora do local onde eu depois ia trabalhar, que tinha mais a ver com a divisão da empresarial e dos livros, assim, dos mídias lá da organização, e nós tínhamos lá uma sala de estudo e aí tinha a professora, não é? Só que ali o sistema de estudo era diferente, era uma espécie de autoestudo e tinha lá uma pessoa para tirar as dúvidas e para ajudar e para as avaliações. Então tinha lá. Ela era muito boa pessoa, mas não exteriorizava muito os seus sentimentos. Era muito virada para si mesmo. Então não a conheci bem. E depois, quando me tornei membro, nós tínhamos direito, em teoria, de estudar, não me lembro se era 1 hora ou 2 por dia, para ir avançando em estudos da própria organização. E naquela altura, como recepcionista, às vezes, pronto, eles diziam que era um direito que tínhamos, mas depois acabou que nós quase que não conseguíamos estudar. Portanto, aí comecei a ver que a vida não era assim tão fácil lá. Era injusto, mas acabava que não havia tempo. A organização era sempre mais importante e eu acho que também é culpa das lideranças. As nossas lideranças não estavam muito preocupadas em que nós evoluíssemos na empresa, na organização, e então dificultavam. Eu acho que eles queriam mesmo que nós não fôssemos para lá estudar 1 hora ou 2.
Então aí já começou mal as diversas lideranças. Numa primeira fase eu pensei que fosse por ser uma liderança muito longe, então era muito vertical, nós não tínhamos muito contacto. Embora eu conhecesse a pessoa em concreto por ele ter uma idade aproximada da minha, ele tinha subido bastante rápido lá na organização, também estava lá há muito tempo. Acho que era um daqueles que era criança quando foi para lá, filho de membro, e depois acabou por crescer mais depressa lá dentro porque foi ainda adolescente, enquanto eu fui com 18 anos, portanto era uma diferença de 2 ou 3 anos de organização. E ele já tinha os valores todos da organização, eu não tinha. Era como se fosse o filho do patrão, embora não fosse, mas era quase a mesma coisa. Havia lá uns tantos que eram da minha idade, ou até um bocadinho mais novos, mesmo com 17, e já estavam lá em postos de destaque. E um era mesmo líder de divisão, que era esse tal. Mas ele, é assim, esse líder, quando era assuntos eu até já fui à discoteca com ele e não sei o quê, lá numa folga, antes de uma folga fui com ele e ele era como se fosse meu amigo e tal, mas depois se eu fosse falar com ele assim um bocadinho mais à vontade, ele lá vestidinho de líder, lá engravatado, aí ele já me punha no meu lugar e então eu tinha receio de falar com ele só se fosse em ambiente mais formal. Em ambiente informal ele era muito... Ele também era alemão. Os alemães são lixados. Lixados no sentido de serem muito frios, né? Mas ele não era frio, mas em trabalho era um verdadeiro alemão. E ele era mesmo alemão, filho de alemão com alemão, porque havia lá também uns que eram sempre... Havia muitos filhos de alemão com italiano, não sei porquê, havia ali muitas misturas entre alemão e italiano, mas ele era só de alemão. E depois, quando eu consegui estudar, onde é que eu queria chegar? Quando eu consegui estudar, as poucas vezes que eu ia estudar, eu tinha lá um chefe, o professor, né? mas acaba por ser o líder ali da sala, que ele era muito mais simpático do que os outros todos. Ele é italiano, não me lembro o nome dele, e ele tinha uma relação assim mais... é mesmo a italiano, né? Assim um bocadinho mais informal. Ele até acho que era italiano do Sul, que ainda mais informal é, mas ele era muito profissional, fazia muito bem a sua função, mas ele era capaz de ter uma relação mesmo lá dentro, quando houvesse um espaço para falar sobre alguns tópicos, ou nos corredores, ou lá no fall-in, ou call-in. Eu acho que era fall-in, uma coisa assim. Era por aí. Quem sabe melhor inglês, eu agora não estou a ir ao dicionário, mas acho que até dá para dizer das duas maneiras. O call-in acho que é a chamada e o fall-in é pôr em língua, deve ser isso. Ou line-up, se calhar é line-up. Já são muitos anos. Então ele ia falando com as pessoas, era amiguinho de todas as pessoas, mas toda a gente o respeitava. É uma liderança muito horizontal, também na posição dele também não dava para ser de outra maneira, porque ele no fundo era só da sala de estudos. E ele disse, eu era o único português a sério lá dentro, né? Havia o outro, porque o outro nem sequer estudou em Portugal, estudou em Espanha. Então ele quando lia alguma coisa, lia no espanhol. Eu por acaso, eu escolhi ler em espanhol quando não havia manual em português. E lia em inglês quando não houvesse manual em espanhol. Mas havia sempre alguma coisa em espanhol, mas era assim, olha, nós temos aqui uma tradução, mas ainda não foi adaptada. É que nos Estados Unidos há sempre... o espanhol é uma espécie de segunda língua. E português o que havia era mais por causa do Brasil. Embora eles, como estávamos na Europa, até tinham lá algumas coisas em português de Portugal. Mas pronto, eram versões espanholas não adaptadas, e então eu pensava,
aquilo nem tem imagens, é só texto, então aí já era em inglês. Embora o meu espanhol, eu lia revistas em espanhol e lia revistas em inglês, então era parecido. A minha dificuldade era no dia a dia, nomes de comidas e continuo a ter esse problema, não é? Nomes de comidas e nomes de coisas, aquelas palavras do dia a dia. Agora, espanhol ou inglês técnico, de informática, era fácil. Portanto, sabia que um computador era o ordenador, não é? E inglês é computer, e o mouse, e o ratão, e por aí afora. Portanto, tudo o que fosse assim mais técnico eu sabia e depois entendia bem as frases. E então ele disse que queria aprender a falar português e para eu falar com ele em português, mas ele tinha muita dificuldade, embora o italiano seja mais ou menos parecido, mas os italianos têm muita dificuldade em aprender português, é como se fosse... Os portugueses também têm a aprender italiano, mas os portugueses parece que têm uma tendência a perceber melhor, tirando o romeno, tudo o que é latim. O romeno também é complicado, mas tirando o romeno, o francês, o italiano e principalmente o espanhol é fácil. É mais ou menos fácil, embora o espanhol seja mais próximo, faz parte mais daquela da nossa parte. A nível desse líder foi bom. Depois, entretanto, depois da recessão, eu mudei para outros trabalhos. Eu fui para a Divisão 6, que era uma divisão em que era para levar os clientes para perguntar aos clientes uma coisa, não lembro bem, e depois levar para uma sala, ser assim simpático, e tinha lá um escritóriozinho, uma mesinha no corredor, tinha lá as minhas coisas, eu não me lembro bem como é que era, e aí já estava mais próximo ali dos executivos e sempre que passava lá alguém, por exemplo, tinha uma teia de aranha lá numa parede, lá no alto, ele dizia, está ali aquela teia de aranha, tens que limpar e não sei o quê. Não era meu líder, mas como era executivo, é um líder indireto. E então, depois eu ia lá com aquelas penas, com umas penas que eu vi para lá, eu fui lá tentar tirar as teias de aranha com as penas, depois passou outro e disse, essas penas, a limpar com esse instrumento, não é... Ele falou de uma forma muito formal. Foi ela, era uma mulher. Como é que ela disse? Essa tecnologia não... Foi em inglês agora. Essa tecnologia não é o modo standard de limpeza, não sei o quê. E eu pensei, então como é que eu vou limpar a teia de aranha? Eu até hoje acho que não sei qual é a forma standard de tirar a teiazinha de aranha lá do cantinho da sala, mas está bem. Nem sei como é que estava lá uma teia de aranha ali naquela área, mas pronto, era uma área assim chique, parecia estar limpa, ali tudo iluminado e tal. E a nível de... E quando estava lá, eu lembro-me, a minha distância da tal diretora, ele era a diretora do edifício, daquele edifício todo, que era daquela organização, que era uma senhora assim, com mais idosa, lá no Folino, quando eu estava lá todas as manhãs, e depois era no final do dia, também ia para lá, era isso. Depois no final do dia também fazíamos o Folino, e aquilo era muito importante. Isto também é uma mensagem para o pessoal da geração X e geração Y, no vídeo já está a ficar longo, reparei. Esta história do geração X e do geração Y de querem trabalhar em back-office e não sei o quê, no computador, em casa, de cuecas e tal, ou de calções, e depois com uma shirtzinha bonitinha para a videoconferência, e trabalhar 2 horas e jogar 8 horas, ou ter 5 empregos, e não sei o quê. Essas brincadeiras, mas é assim, uma organização a sério, multinacional, tem a sua cultura, tem os seus objetivos e há sempre reuniões. Naquele caso a reunião era com todos, era todo o staff, estava lá, éramos todos, tirando o pessoal do Mass Work, do trabalho das obras, os estudantes, aproveitávamos quem estava
quem estava a estudar para querer entrar, era uma espécie de estágio, eu estava lá a fazer o estágio, a estudar, e se passasse, entrava. Mas enquanto isso ia fazendo umas obras também para pagar a comida que come, porque nós almoçávamos e jantávamos e tínhamos quarto, também é uma maneira de nós pagarmos. E de receber um dinheirinho também recebíamos. Então eu estava lá a fazer o trabalho e levo. Eu raramente eu conseguia fazer alguma coisa de jeito, mas houve ali um dia que eu peguei no cliente, consegui falar com ele e levei lá para uma sala e por acaso estava a passar a diretora, que era uma senhora assim, e ela era assim, pronto, ela era uma pessoa muito idosa, também alemã, não sei se era alemã ou se era norueguesa, assim, tem assim um aspecto mais nórdico, mas pensava que era alemã. Então ela chegou-se ao pé de mim, porque ali estava numa zona de passagem deles, eu via muito eles a passar. E, e ela disse assim: tu fizeste assim, então olhou para mim. Ela tinha assim uma espécie de uma áurea. Ela era baixinha, pequenina, magrinha e já ponto, idosa, encolhida. Só não andava era de bengala, mas era assim muito uma pessoa que parecia ter uma aparência muito fraca, mas ela tinha assim qualquer coisa na cabeça dela que parece que tinha assim um espírito radiante, via-se, parecia que tinha uma áurea em volta dela, uma espécie de anjo. Ou então era eu que achava pela posição dela, pelo respeito, não sei. E os olhos todos abertos, e ela olhou para mim: tu fizeste o teu trabalho, parabéns, assim. Eu aí senti, olha, é a primeira vez que ela fala comigo. Não, foi a segunda vez. A primeira vez eu estava lá no tal Mass de Work e eu fiz lá qualquer coisa de errado e ela passou por lá e ela fez aquela cara de que, que não gostou de alguma coisa. Fiz, eu acho que eu estava com a mesma a português. Estava lá encostado à parede com o pé na parede e com debaixo braços cruzados no intervalo. E acho que ela não gostou dessa minha atitude. E ela olhou para mim e fez aquela cara. Em vez de estar ali direitinho, como um bom trabalhador, estava ali armada em como é que é de dizer? A displicente. Estava ali um bocadinho displicente, mas eu pensei, é o meu. Por acaso o líder italiano já me tinha dito: epá, tu não podes ficar assim, que fica mal e não sei o quê. Mas eu estou no meu intervalo, aquela mentalidade mesmo à português. Eu estou no intervalo, eu fico como eu quiser, eu faço o que eu quiser. E pronto, essa foi a primeira vez que houve assim algum contacto. Da outra vez ela estava mesmo sorridente, porque levei um cliente lá para uma sala. Eu acho que aqueles clientes eram clientes que pagavam bem, e então eu acho que era um tratamento de luxo, e eu estava lá para isso. Mas eu raramente conseguia fazer um bom trabalho ali, que eu não percebia bem qual era o meu trabalho. Mas eu também andava chateado que eu nunca conseguia ter tempo para estudar. Eu ali, lá no outro da recepção, eu ainda ia revisando com o meu colega húngaro, que era o Dobos, ou Janos, uma coisa assim. E ele, pronto, e nós ainda íamos estudar. Pronto, e mesmo lá na recepção às vezes tinha lá o livro. E depois havia uma coisa, é isso que eu queria dizer. Aquela organização tinha uma coisa muito boa. Eles tinham depois um manual a explicar cada função. E nós na recepção, depois havia outra coisa espetacular que era, aquilo era 7 andares mais ou menos, ou 6. E eles tinham um impresso em que nós perguntávamos assim, lá na recepção: bom, o que é que vocês vieram cá fazer? E eles: eu quero ir, sei lá, fazer um pagamento. Eu ia lá ao um papel, aquilo tinha papel químico, e eu punha lá uma anotação a dizer que já tinha passado pela recepção, é lógico, e daí a ele: agora você vai para o passo número 2, não sei quanto andar e não sei o quê. E depois ele, com aquele papel, ele procurava, depois estava lá com qual era em que secção é que era, mesmo que ele se perdesse, alguém dizia onde é que é, e tinha lá o papel, toda a gente sabia.
ele depois fazia tudo, depois chegava ao fim e estava na recepção, que é para... Quando eu via eles a vir embora, eu pedia o papel e ficava lá. Assim ficávamos a saber todas as pessoas que entraram e o que é que foram lá fazer e não sei o quê. É espetacular. Eu uma vez fiz um grande erro na recepção, que foi, uma pessoa chegou lá e disse assim, mas pronto, em Portugal é super básico. Chegou lá à recepção e disse, eu queria ir só à casa de banho, estou muito aflito e tal. E depois, passado um bocado, depois eu disse, é lá no andar não sei o quê, tem lá a casa de banho mais próxima. E foi lá, e depois houve lá um pequeno incêndio. Essa pessoa foi lá incendiar aquilo. Mas por acaso, não, eu estava à espera que foi um grande erro e ninguém foi lá me chatear muito. Eu fui chamada a atenção lá. Mas eu tinha umas chefias assim esquisitas, indiretas, que era o chefe do chefe, ou o supervisor de não sei o quê. Houve lá um que foi falar comigo, não sei o quê, tal, tens que fazer o teu trabalho, mas foi pouco. Foi pouco, porque não sei porquê. Eles eram muito rígidos e tal, aquelas regras multinacional, mas por acaso não houve assim nada de especial. Houve uma vez que também na recepção na recepção e aí a diretora, a tal alemã, que era a chefe daquilo tudo, daquele edifício todo, daquela grande organização, porque havia lá mais, mas aquela era a que recebia mais clientes. Eu uma vez na recepção eles disseram assim, vamos receber uma visita de uma pessoa muito importante, que eu não sei quem era, também lá do estrangeiro, devia ser dos Estados Unidos, e eu estive a limpar aquilo tudo. Pronto, a recepção estava limpa, mas era só o básico, era passar o vacuum cleaner, o aspirador e dar ali umas coisas, umas limpezazinhas em geral e estava feito, mas eu fiz ali uma limpeza a todos os objetos que estavam lá e tudo o que estava lá exposto na recepção, lá com todas as técnicas e mais algumas de limpeza, e aquilo ficou tudo a brilhar. Eu via as pessoas a entrar lá dentro, uau, só diziam uau, tudo a brilhar. E também chegou a entrar a pessoa que eu não sei quem era, assim toda bem vestida, assim, um homem alto também a maior parte dos europeus são grandes e altos e com corpo. Os portugueses é que são baixinhos, mesmo se tive, eu não tinha eu tenho um pouco mais que 1,70 m, mas mesmo com 1,80 m é baixinho, lá naqueles países. Mas e as próprias mulheres era difícil encontrar uma mulher mais baixa que eu, mas da minha altura havia muitas. Ou seja, eu sou da altura das mulheres lá da Alemanha e da Dinamarca, não sei o que, é tudo mais alto. E quase ninguém andava de calça de ganga, nem nada. Em Portugal há muita gente que anda de ganga. E a diretora, lá num fall-in, disse parabéns à recepção, fez um bom trabalho, está a brilhar e tal. E também foi uma outra vez, foi antes ainda. Então foi 3 contactos. Aquela vez que ela disse você fez o seu trabalho diretamente, houve mais uma menção. E houve uma vez que estávamos numa reunião, mas depois fazíamos isso era reunião diária, à entrada e à saída. Depois havia umas reuniões que assim de 15 em 15 dias, ou de mês a mês, para falar sobre os objetivos da organização. Nós lucramos mais ou lucramos menos e temos que fazer não sei o quê e tal, e depois nós adaptarmos o nosso trabalho, que é para atingir aqueles objetivos. Eu, como tinha posições baixas, aquilo não me dizia muito, mas estava lá presente. Mas houve lá uma vez que ela estava a perguntar uma palavra nas línguas todas, ela sabia muitas línguas, não é? Aquele pessoal falava 5 ou 6 línguas. Ela lá disse em alemão e em dinamarquês e mais em inglês, eventualmente em italiano, e depois perguntou, eu disse nas línguas todas, mas depois pensou assim, temos ali um português, e como é que se diz a palavra não sei o quê em português? E eu disse, e ela achou estranho, que era muito diferente das outras línguas, mesmo em francês ou em espanhol, normalmente era parecido.
mas era um bocadinho diferente. E o sotaque também é muito fechado, porque o português de Portugal ainda mais difícil ficou para ela. Ficou só assim com uma cara estranha a olhar para mim. Ok, e depois, na parte final, depois houve uma parte final que é que eu estava a trabalhar. Eu andava a trabalhar, já nem me lembro o que é que eu andava a trabalhar, em que eu tinha um chefe italiano, e ele era assim um bocadinho mais aberto, era um italiano baixinho, ele era assim um bocadinho mais aberto e depois entretanto eu fiz esse trabalho e entrou um recepcionista dinamarquês. Eu lembro-me dessa fase que ele estava lá sempre na recepção, eu acho que ele era a tempo inteiro, estava lá na recepção e eu fui trabalhar noutra coisa. Eu estava lá numa situação em que eu andava sempre a carregar livros e coisas de um lado para o outro. Eu acho que era estafeta, diziam, eu acho que eu pertencia lá ao tipo a trabalhos, é isso. Eu estava lá a fazer trabalhos de organização de dossiês, era assim tipo. Não era bibliotecário porque não era livros, era mais. Era nos arquivos mortos. Então eu conheci muitos edifícios lá, dentro de Copenhaga, em que levavam-me para lá e diziam arruma isto e arruma aquilo. E depois, uma vez, estava a levar dentro daqueles carrinhos em que empurro por 2 km. Também não era muito difícil andar 2 km, também tinha 18 anos. Estava a levar os livros lá pelos passeios e tal, até ao outro edifício que não era muito longe. E depois, de repente, um dinamarquês da rua pega lá num livro e começa lá a ver o que é aquilo. Lá num arquivo morto qualquer, ele teve curiosidade. Talvez por eu ser baixinho e eu não dou respeito, e eu fiquei lá, eu em vez de discutir com ele e de bater nele, eu pensei assim, mas é ficar quieto, lá no meio da rua. Ele se calhar queria armar confusão comigo, não sei. Fiquei quieto à espera que ele acabasse de inspecionar o que estava para ali, que eu próprio também não sabia bem o que era aquilo. Então ele depois voltou a pôr o livrinho lá e segui a minha vida. Esse italiano, que era o meu líder principal, pronto, era vertical, mas era mais informal. Então eu queixava-me, a gente tinha assim umas reuniões informais às vezes, eu dizia, mas eu queria estudar, eu tenho direito a estudar, nunca posso estudar, estou sempre a trabalhar e não sei o quê. E ele, sabe como é que é, isto aqui, nós temos que atingir os nossos objetivos e não sei o quê, e a gente vai estudar quando pode e tal. Mas houve uma vez que eu lembro-me dele ter-me mandado para lá, olha, vai estudar. E eu fiquei todo contente, mas era difícil estudar todos os dias ali, então fiquei muito... E foi essa a principal razão que me fez sair de lá. Eu vi que era só trabalho, não podia estudar, eu tinha vontade de subir, porque nós precisávamos de estudar para subir. Não era só desempenhar bem a função, tínhamos que ter o estatuto de ter feito, de ter estudado aquela parte e passar no teste, e estava difícil. E depois às noites nós fazíamos um all hands, eles chamavam, mas desde o início, o all hands desde os tempos do Mestwork, para trabalhar nas obras, eles tinham também o all hands, então ia para lá toda a gente também a ajudar lá a organizar os arquivos. Mas eu lembrei-me porque eu passei o dia todo, uns meses a trabalhar o dia todo nos arquivos, e depois à noite iam para lá também ajudar. Os arquivos eram imensos e aquilo não era só uma organização, tinha lá muitos edifícios, então eu não ia sempre. Então aquele all hands normalmente era só lá do edifício e eu nem sempre estava lá naquele edifício. E mesmo dentro dos edifícios, aquilo tem lá umas não é caves, e caves também, mas o ceiling, o sótão, tinha lá sótãos, aquilo havia sótãos em todo lado, em lugares que eu nunca ia desconfiar que havia ali um sótão. Aquilo estava tão bem disfarçado, então eu descobri os sótãos quase todos que havia para lá, e caves também, os basements.
basement também havia muita coisa, mas os basement, como estavam em obras, acabei por terem mudado para vários sítios, para vários lugares. Pronto, e esse italiano muitas vezes tinha supervisores, e eu tinha um supervisor que por acaso eu pensava que era holandês, mas em conversa, nós estávamos a conversar, porque aquilo estamos lá a organizar dossiês, ia carregar de um lado para o outro e não sei o quê, e vamos conversando, portanto não é assim é uma coisa informal, é um trabalho físico, e então eu estava em conversa e ele não é propriamente da Holanda, ele era do Curaçao. Eu disse assim, olha, Curaçao, existe uma palavra em português, que é coração. Ele, eu sei, é porque havia um navegador português que morreu do coração, então ficou a chamar-se Curaçao. Não sabia. E depois havia lá o outro holandês, por acaso, que é o Brian. Também aprendi outra coisa, que era as Ilhas Molucas, que já foram portuguesas, e então a palavra maluco é porque perdemos a batalha lá das Ilhas Molucas quando os holandeses ganharam aquilo. A nível do coração, não sei se aquilo era nosso ou se só estava lá a passar. Mas é engraçado que ele até nem. Aquilo era quase tudo europeu, né? Mas depois havia pessoal que era da América e de outros continentes, da África. Por exemplo, havia africanos que estavam lá por causa de franceses. Havia um que era da Guiné, também apareceu lá, mas ele esteve lá há pouco tempo. Também desapareceu. Portugueses desapareciam sempre. Tal como eu, depois acabei também por ir embora. Fiquei desmotivado. Então é isso, às vezes nas multinacionais também tem que pensar dos seus colaboradores que estão ali com as suas expectativas de desenvolver e não podem só pensar nos seus objetivos. Eu quero ter mais lucro do que o ano anterior e o nosso objetivo, e andávamos só nisso. E as chefias estavam mais preocupados neles do que em nós, não é? Então tem que haver ali um equilíbrio. Pronto, esta foi a principal situação de muita gente, de grande multinacional, de milhões de faturação, que eu participei. A partir daí eu tive sempre contratos de trabalhador independente, empresário em nome individual, no Brasil parecido ao MEI. Eu também já tive sociedade por cotas, empresa, que no Brasil é o. Já me esqueci. Pronto, aquele que não é o CRPJ, é o outro. Não, é CNPJ, pessoas. Não é pessoa jurídica, é o outro. É o que é a empresa. Em Portugal é o limitada, depois também tem a sociedade anónima. Eu tive limitada também, depende do período. Mas eu tive sempre ou a trabalhar como empresa, como uma loja, ou então como formador e como programador e multimédia, também algum trabalho de design, mas era aquele design que não era tão criativo, era um design mais de código, de HTML, CSS, e depois havia ali umas discussões com o pessoal mais designer e tal, mas não é para aí que eu queria chamar. E então tive assim muitas chefias que eram clientes ou então da empresa que contratava. Mas pronto, não tenho assim grandes histórias, porque como eu era assim um bocadinho, eu sempre fui de fora, acabo sempre por ser o prestador de serviço, não sou propriamente funcionário, não sou staff, embora uma situação ou outra já me disseram, mas pelo contrato que tu assinaste, prestação de serviços, podes dizer que não sei o quê, mas acabava que ficávamos sempre de fora, não é como ali naquela organização da Dinamarca, éramos sempre alguém, o primeiro a sair somos sempre nós, alguma coisa, e nós também se quiséssemos sair, saíamos, portanto as portas estavam sempre abertas, embora houvesse um contrato, mas era um contrato até ao fim, ia-se recebendo, ia-se trabalhando, passado uns tempos estávamos no outro lado, acabou o projeto, eu andei sempre nessa vida, portanto, que é a vida de empresário, há meses que se vende mais, outros meses vende-se menos, mas não houve assim propriamente nenhum líder de alguma coisa que me chamasse mais a atenção. Pronto, havia às vezes o programador sénior que ajudava, havia uns que não ajudavam, haviam aqueles líderes, o cliente que aceitava e que não aceitava, havia um que
como sabia que eu estava a estudar doutoramento, ele também começou lá a citar, falava comigo a fazer citações, e eu achava esquisito o que ele está. O não sei quê, na obra tal, na página não sei quê, disse isto e aquilo, e eu pensei, será que ele decorou aquilo? Eu não consigo falar assim dessa maneira. Houve assim umas situações que eu podia ficar aqui mais uma hora a falar, mas não é assim nada que acrescente muito àquilo que eu já disse na minha experiência na organização na Dinamarca. Foi uma experiência a nível de desfias também interessantes. E também houve uma chefia, agora lembrei-me, que eu às vezes eu ia trabalhar para a cozinha, a descascar batatas e tal, então tinha lá o líder que era o António, que fazia os melhores tortellinis do mundo, e eu comia tanto na cozinha que eu não precisava depois de jantar, ia logo dormir, ficava com a pança cheia e ia logo dormir. Eu nunca comi um tortellini como o dele, ainda hoje eu disse isso. Já fui a restaurantes italianos e tal, e ele era um excelente chefe. Eu estava lá a cortar as batatas, ele, não, 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 e é assim, tal, così. E grande chefe, podia ser professor de cozinha meu, que eu aprendi a cozinhar. Aquele homem não me deixava fazer nada mal e ele estava sempre lá, de um lado para o outro, e estava atento a mim. Ele não me deixava fazer nada errado. Também grande líder, o António. É pena que eu não tive mais tempo lá, que aquilo era engraçado, que eu ia comendo batatas fritas e carne, e chouriço, as salsichas e não sei o quê. Estava sempre lá a comer enquanto cortava umas coisas e ia comendo também. Está bom, e assim termino o vídeo com as chefias que me mais marcaram durante a minha vida. As histórias também fazem com que aprendamos alguma coisa. Se gostaram deste vídeo, podem clicar em curtir, gosto, like, partilhem nas redes sociais, ajudem-me a subscrever e inscrever para ver se eu chego pelo menos aos 1000 subscritores inscritos. Estou grato por terem assistido a este vídeo longuíssimo até ao fim e até ao próximo vídeo. Obrigado, fui!